loucura, que maluquice, né? Eu fico imaginando o investidor internacional vendo esse circo que se tornou a relação do governo com a Petrobras. 2 presidentes no espaço de 41 dias. E para que exatamente? A mesma pergunta que a gente faz agora, a gente fazia na época do José Mauro Coelho. Para quê? O que essa mudança vai representar exatamente? Nada, já dizíamos. Não só nós. Nossos comentaristas falavam com muito mais propriedade e foi exatamente isso que aconteceu. Nada, porque a Petrobras é uma empresa de capital mista, que possui acionistas, que deve explicações sobre a sua política de preços e sobre qualquer política interna a esses acionistas, porque o governo não pode interferir ao seu bel prazer no preço do combustível e nem mesmo o presidente pode fazê-lo. Por mais que o presidente da República fique lá aspergindo palavrões e xingamentos contra o chefe da Petrobras, ele não pode, numa canetada, simplesmente por uma questão humana e patriota, reduzir os preços, porque não é assim que uma empresa com acionistas funciona. E não é assim que nós queremos que a Petrobras funcione. Né? A gente quer uma empresa sólida, que dê lucros, que crie dividendos aos seus acionistas. E quando a gente fala acionista, a pessoa imagina lá numa mesa comprida um monte de gente com terno da Hugo Boss, discutindo o futuro. Não é isso. Qualquer pessoa que possua um papel da Petrobras é automaticamente um acionista. Se não o tiver, eu não tenho nenhum, por exemplo, também não deixa de sê-lo, porque o principal acionista da Petrobras é o Estado brasileiro, então somos todos acionistas, de alguma maneira. Já se fala em voz alta a possibilidade de uma mudança na política de preços da empresa. Né? Seria essa a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Será uma boa ideia? Pode ser, mas pode não ser. O que quase quebrou a Petrobras na década passada, ao contrário do senso comum, não foi a corrupção do PT. A corrupção certamente ajudou, mas não foi só ela, foi principalmente a maneira destrambelhada com que a dupla Dilma-Manteiga tratou a política de preços, se utilizou da política de preços da Petrobras, principalmente com o represamento de preços dos combustíveis. Essa conta chegou mais tarde e foi muito cara, na casa dos 80 e tantos bilhões de dólares, segundo as estimativas mais realistas. Então, o que quebrou a Petrobras foi principalmente a maneira irresponsável que aquela política de preços foi utilizada. Né? Depois ela foi alterada no governo Temer. Paulo Guedes, em tese, é a favor da atual política de preços. Mas Paulo Guedes, como a gente viu, tem uma espinha dorsal extremamente elástica, né? Desde que assumiu o cargo de ministro da Economia. O que precisaria ser feito? O presidente tem que alterar a forma de reajuste. Como é que ele pode fazer isso? O primeiro passo é esse, é a troca da presidência. Depois, há uma sequência de mudanças necessárias. Ele não pode mandar diretamente na política de preços ou na decisão da empresa sobre os preços, mas ele pode mudar o conselho. E aí o presidente da Petrobras e o conselho, por sua vez, mudam a diretoria. Aí sim o governo, como principal acionista, conseguiria alterar a política de preços. Vai dar tempo? É possível, é factível que isso seja feito em um governo que tem mais 5 meses só até a eleição de outubro? 5? A gente está em maio? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5. Um pouco menos. 4 meses e meio até a eleição de outubro não me parece factível. Me parece uma solução muito mais complicada do que outras que estão à mesa e que dependem também da boa vontade do governo. O fato é que Castelo Branco desabou, Silva e Luna foi para o espaço, Coelho voltou para a toca e a gente nunca viu um governo tão perdido e tão irresponsável ao tratar de uma empresa tão importante, de uma questão tão importante quanto a questão energética no Brasil, especialmente em relação ao preço dos combustíveis. É impressionante. E num tema tão sensível que pega todo mundo, pega todos os brasileiros, né?